E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula sobre fios, nós e suturas. Este componente é essencial aí das nossas cirurgias ambulatoriais, procedimentos ambulatoriais. E vamos nós. É importante a gente discutir sobre este assunto porque se trata exatamente de um dos componentes primordiais da síntese cirúrgica, que é um conjunto de manobras que busca restabelecer a continuidade anatômica dos tecidos. Lembrar que continuidade anatômica é tecidos estão unidos. Solução de continuidade é igual à quebra de continuidade, que corresponde à ferida incisão. Nos nossos procedimentos, utilizamos então agulhas, fios, para produzir e junto com pinças, porta-agulhas, fazemos as nossas suturas. Portanto, vamos buscar promover aí uma reaproximação adequada dos tecidos da ferida, da incisão, para que não haja tanta interferência no processo de cicatrização normal, ou seja, a fase proliferativa de migração celular entre os planos, os bordos da ferida, se darão de forma mais fisiológica possível. Temos as agulhas, que o objetivo é transfixar tecidos e essas devem ser estéreis e resistentes à corrosão. Elas variam conforme seu fundo, seu corpo e sua ponta. O mais importante, eu vejo que é o corpo, porque o corpo vai determinar onde nós poderemos utilizar cada agulha. Além disso, o corpo corresponde à curvatura. Então, com a curvatura, com mais curvatura, maior é a profundidade que nós podemos alcançar, já visto que todas as vezes que nós vamos inserir a agulha em um plano, nós temos que entrar neste plano a 90 graus. Então, agulhas com menor curvatura, meia curva, um quarto, são para tecidos superficiais. Já agulhas de curvatura maior, como 3/8, 5/8, temos aí curvaturas para tecidos mais profundos. Os fios com o objetivo principal de hemostasia, eles possuem características que definem a especificidade de cada fio para cada tecido. Então, para cada tecido a gente tem um fio ideal, visto que não existe um fio ideal para todos os tecidos. Vocês vão ver daqui a pouco as características de um fio ideal que ainda não existe no mundo que estamos. Enfim, cada fio tem a sua origem, que pode variar de biológico, animal, vegetal ou sintético. Sendo assim, um biológico, um catgut, que vem da membrana dos tecidos da musculatura lisa de porcos e bois, e o sintético como o próprio proligactínio, prolene, né? E o fio ele pode ser absorvido ou não absorvido durante o seu processo de função, né? Vamos dizer assim, de manter ali os bordos unidos. Então, cada fio tem uma estrutura, tem uma capilaridade específica, um diâmetro. Esse diâmetro varia. Quanto maior o número, vamos dizer assim, aquele 5.0, então, vamos dizer, começando do 2.0 e até o 13, o 2 é o maior, né? Com maior diâmetro. Com força tensão, com memória, plasticidade, elasticidade, segurança dos nós. Manuseio deve ser flexível, coeficiente de fricção baixo, para aí então ter um arrasto tecidual mínimo e visibilidade no campo operatório. Vamos aí tentar lembrar que ali o campo operatório é um momento de muito estresse, que você pode não ver um fio se ele estiver da mesma cor do próprio tecido do paciente, né? Então, um fio com diferente cor do tecido é importante para facilitar os nossos procedimentos. Reação tecidual. Não podemos, devemos escolher um fio com menor reação tecidual para o paciente, visto que essa reação tecidual pode ser tanto de uma alergenicidade, como até mesmo uma antigenicidade com carcinogênese, beleza? Lembrar que o fio tem que ser estéril, então vamos diminuir também a questão da infecção.
Então, a característica do fio ideal é um fio com boa segurança no nó, com adequada força-têncil, com fácil manuseio, com maleabilidade, evitando assim, portanto, a questão da memória do fio, que a memória consiste em que um fio em sua produção é colocado em um estado, por exemplo, um fio curvo, um fio enrolado, que com alta memória, quando você dá o nó, ele tende a voltar a essa primeira vez que ele foi, da primeira vez que ele foi produzido. Então, o nó às vezes é muito, às vezes é desfeito dentro da própria cavidade do paciente, após já ter feito os nós de contenção, fixação e segurança. Tem que ter baixa reação tecidual, não possuir ação carcinogênica, não provocar infecções, manter as bordas da ferida aproximada, ser resistente ao meio no qual atua. Esse meio na qual atua é muito importante, como eu falei, um fio ideal para cada situação. Meios em que você necessita de muita força, por exemplo, músculo, você precisa utilizar um fio mais resistente, um fio também que vá ser absorvido com mais tempo, se for o caso de escolher um fio absorvível. Pode ser que não, também se utilize um fio não absorvível. De esterilização fácil, calibre fino e regular, ser flexível, não ser eletrolítico e ter baixo custo. Em regra geral, escolhemos o fio baseado na cicatrização, no tipo. Se for lenta, como faces e tendões, os fios são não absorvíveis ou absorvíveis de longo tempo. Para tecidos de cicatrização rápida, podemos escolher fios absorvíveis em médio espaço de tempo. E isso, claro, cicatrização rápida, maior irrigação, mais fácil, então, a proliferação das células e a sua restauração do tecido, da restauração da sua integridade. Outras regras, também bem utilizado pelos cirurgiões, bem conhecido, é que o catgut simples você utiliza bastante para subcutâneo, vasos de pequeno calibre, catgut cromado para intestino, bexiga, peritônio, também vasos mais calibrosos, o poliglactínio para músculo subcutâneo, chuleio e intradérmico. Seda, você pode utilizar para bexiga, rim, ureter oftálmica, cirurgia oftálmica. Seda é um fio orgânico, né, poliglactínio sintético, catgut biológico, então. O nylon para fechar paredes e o de aço aí é o que tem maior resistência, né, maior força de tração, que é exatamente para ossos que necessitam de uma boa tração para melhor cicatrização. Utilizando-se os fios com as agulhas ou fios sem agulhas, nós temos a função, nós queremos realizar suturas e podem ser suturas manuais, suturas que se utilizam do porta-agulhas e pinças, que sua função é diminuir a distância para a migração das células. E com isso nós temos que manipular e saber apresentar os tecidos, colocar a agulha no porta-agulhas, sendo esta crucial porque tem tecidos moles e tecidos duros, né? Então, se você pegar no lugar errado, e adianto, o lugar correto é pegar do terço médio distal, você pode quebrar a agulha e aí tem uma reação de corpo estranho, né? Sepultamento de corpo estranho, que não é muito bacana. E naquela situação ali de estresse, o indivíduo com, vamos dizer, uma ferida aberta depois de uma facada, não é bacana você ter esse tipo de estresse, né? Transfixação das bordas, nó, secção do fio cirúrgico excedente, espaçamento entre pontos e conhecimento técnico sobre os principais tipos de suturas que podem ser interrompidas ou contínuas. Das interrompidas, nós temos os pontos simples, pontos invertidos. Esses invertidos é para tecidos mais profundos, ou seja, que você vai entrar de superficial para profundo e volta profundo superficial. Ponto endonátil, bastante utilizado, bastante conhecido, entra longe, longe, perto, perto, e dá um nó do mesmo lado. O horizontal, você vai entrar perto, perto, ao lado, perto, perto, nó do mesmo lado. Ponto em X, também utilizado para hemostasia, bastante hemostático. Vejo muito pessoal utilizando para sutura de couro cabeludo. Com suturas contínuas, sutura intradérmica, chuleio simples, chuleio ancorado, sutura em barra grega. Para aprender, galera, precisamos praticar. Eu pratiquei durante aí 15 dias, mas há um tempo, e sei algumas coisas, mas ainda
me, me perco quando se for fazer estes de maneira bem rápida, que é o que é necessário com o indivíduo que está ali na emergência. Uma das complicações é a infecção, o nó, principalmente, tem que estar fora do plano, né, de incisão da ferida para evitar a infecção. Sempre trazer o nó para o lado. Deiscência, como eu falei, a questão da absorção do fio, que a deiscência, se você tiver um fio muito absorvido para um tecido de pouca proliferação, ele vai ali separar os bordos novamente, porque não vai ter restabelecido a integridade antes mesmo do fio terminar sua função, né? Sepultamento de corpo estranho e contraturas. Lembrar que devem ser feitos os nós a uma distância de 1 centímetro, começando sempre do meio da incisão da figura, da incisão da ferida, e devem de estar aí de meio centímetro de cada entre onde você vai inserir a agulha e o plano da ferida. É isso, pessoal. Aproveite o conhecimento, pense mais. Valeu!